Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Egerson e no vídeo de hoje vamos para a segunda parte da alvenaria do corte AA do estábulo de ordenha. Vinheta. Muito bem, então vamos retornar lá para o projeto em AutoCAD. Eu vou trabalhar o desenho do fosso. Para isso eu vou ativar a camada alvenaria em corte, vou expandir Ribbon Desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Vou dar um zoom aqui na região do fosso e eu vou marcar os pontos aonde a linha de corte AA está passando. Entre para finalizar o comando linha de construção, vamos diminuir o zoom, vamos dar um zoom aqui nessa região. O fosso ele tem 90 centímetros de profundidade, então vou lá no comando de deslocamento, cursor na área de desenho, digita a distância 0.9, Enter. Clica aqui na linha do piso, clica para baixo. Enter duas vezes, eu chamo o comando de deslocamento novamente. Eu vou dar uma espessura do piso do fosso de 10 centímetros, 0.1. Clica na linha, clica para baixo. Eu já vou aproveitar para desenhar a borda de 10 centímetros aqui na parte de cima do fosso. Então, clica na linha do piso, clica para cima. Enter para finalizar o comando de deslocamento. Vou lá no comando concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção múltiplo. Eu vou fazer a concordância entre as linhas internas do fosso e as linhas externas. Enter para finalizar o comando concordância. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte, vai ser o piso da sala de ordenha. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais linhas serão aparadas? Ora, exatamente essas linhas que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Comando aparar novamente, Enter para o modo aparar direto. Eu vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar, e eu posso apagar as linhas que restaram. Delete. Vou fazer aqui uma pequena correção. Vou clicar aqui nessa linha do pilar, clica no grip, joga para cima. ESC, e eu vou refazer essa linha na camada alvenaria em corte. Então, comando linha, cursor na área de desenho, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando linha. Vamos diminuir o zoom. Aqui o fosso ele foi cortado. Entretanto, eu vou enxergar uma linha representando essa borda em alvenaria que eu tenho aqui. Então, para isso, eu vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada alvenaria em vista, comando linha, cursor na área de desenho, vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse outro ponto. Eu estou enxergando exatamente a borda do fosso que não ficou em corte, ficou em vista. Vamos trabalhar o pé dilúvio. Para isso, eu vou retornar lá para a camada alvenaria em corte, expanda Ribbon Desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. Vamos lá para a região do pé dilúvio, a linha de corte está passando aqui nesse ponto, então eu vou marcar exatamente esses pontos que eu tenho aqui de interseção do pé dilúvio com a linha de corte. Enter para finalizar o comando linha de construção, vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para o corte AA. Esse pé dilúvio tem 20 centímetros de profundidade. Então, vou lá no comando de deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0.2. Enter, clica na linha, clica para baixo. Enter duas vezes para eu chamar o comando de deslocamento novamente, aonde eu vou informar a espessura do piso, que é de 10 centímetros, 0.1. Clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando de deslocamento. Vou lá no comando concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção múltiplo. Enter. Vou fazer a concordância entre as linhas internas e as linhas externas. Enter para finalizar o comando concordância. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, exatamente essas linhas que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Enter eu chamo o comando aparar novamente. Enter eu coloco o comando aparar no modo direto. Eu vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar. Uma observação, acabou ficando aqui uma espécie de degrau entre o pé dilúvio e a entrada do curral de ordenha. Então isso aqui não ficou muito legal não, vou fazer uma alteração. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar todo o pé dilúvio, Enter para finalizar a seleção, vou clicar aqui nessa linha e vou deslocar 5 centímetros para cima, que é exatamente esse desnível que eu tenho aqui. Clico, vamos dar um zoom, vou clicar aqui nessa linha, vou dar o delete,
Vou aproveitar que eu estou na camada alvenaria em corte, comando linha, cursor na área de desenho. Vou ligar uma linha aqui desse ponto até esse outro ponto, Enter, comando aparar, Enter para o modo aparar direto, vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar. Como eu desloquei esse pé de dilúvio 5 centímetros para cima, eu preciso corrigir o nível aqui na planta baixa. Então vamos lá para a região do pé de dilúvio, vamos dar um duplo clique no bloco. No lugar de menos 10, eu vou colocar menos 0,05. Ok? Descontei os 5 centímetros. Vou fazer a mesma coisa no pé de dilúvio de baixo. Duplo clique no bloco. No lugar de menos 0,10, eu vou colocar menos 0,05. Ok? Vamos diminuir o zoom. Vamos retornar aqui para cima. E agora eu preciso colocar a borda que vai ficar em vista. Então, para isso, eu vou ativar a camada alvenaria em vista, comando linha, cursor na área de desenho, vou ligar uma linha saindo desse ponto e indo até esse outro ponto aqui. Enter para finalizar o comando linha. Eu agora vou fazer o lava-pés. Então, novamente, eu vou ativar a camada alvenaria em corte, vou expandir ribbon desenhar, comando linha de construção, setinha para baixo, opção vertical. Enter. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para a região do lava-pés. A linha de corte está passando aqui nesse ponto e nesse outro ponto aqui. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom e vamos retornar lá para o corte AA. O lava-pés tem 20 centímetros de profundidade, então vou lá no comando de deslocamento, cursor na área de desenho em forma de distância, 0.2. Enter, clica na linha, clica para baixo. Enter duas vezes, eu vou dar um piso de 10 centímetros de espessura, então vou informar esse valor, 0.1. Clica na linha, clica para baixo. Enter. Vou lá no comando concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção múltiplo. Vou fazer a concordância primeiro das linhas internas e em seguida das linhas externas. Enter para finalizar o comando concordância, comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte, vai ser exatamente aqui o piso do curral de espera. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, essas duas linhas que eu tenho aqui e mais essas duas linhas que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Enter eu chamo o comando aparar. Primeira parte do comando aparar, base do corte, vai ser dessa linha que eu tenho aqui até essa outra linha que eu tenho aqui. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, exatamente essas duas linhas horizontais que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Enter, eu chamo o comando aparar novamente. Enter, eu coloco o comando aparar no modo direto. E aí eu vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar. Essa linha aqui marca exatamente o limite da calçada. Eu não vou precisar dela, então eu posso apagar. Delete. Eu vou dar um zoom aqui nessa região. Vou clicar nessa linha. Clico no grip. Joga para a direita. ESC. Vou clicar agora aqui nessa linha, clica no grip, vou fazer um alongamento. Eu quero que essa linha tenha 40 centímetros de extensão, então vou pressionar a tecla Tab e eu vou digitar esse valor, 0.4. Enter. Pressiono o ESC, vamos diminuir um pouco o zoom. Falta agora colocar a borda que não foi cortada e que, portanto, vai ficar em vista. Então, para isso, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em vista. Comando linha, cursor na área de desenho, vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse outro ponto. Enter para finalizar o comando linha. Vamos diminuir o zoom. Eu preciso fazer o piso frisado aqui na região do curral de espera. Para isso eu vou ativar novamente a camada alvenaria em corte, vou expandir ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. Vamos diminuir o zoom. Que eu tenha a representação do piso frisado, eu vou marcar esses 3 pontos que eu tenho aqui. Isso aqui já é o suficiente para eu fazer o piso frisado. Enter. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para o corte AA. O piso frisado ele tem 1,5 centímetros de profundidade. Então vou lá no comando de deslocamento, cursor na área de desenho, informa essa distância, 0.015. Enter. Clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Vai ser entre essas duas linhas horizontais que eu tenho aqui. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão aparados? As 3 linhas aqui em cima e as 3 linhas aqui embaixo.
Enter para finalizar o comando aparar, Enter eu chamo o comando aparar novamente, e Enter eu coloco o comando aparar no modo direto. E aí eu vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar, essa linha de baixo eu vou deletar. Vou lá no comando matriz, cursor na área de desenho, vou selecionar esse objeto que eu tenho aqui, Enter para finalizar a seleção, ele vai abrir para mim um menu de matriz, número de linhas vai ser 1, número de colunas eu já experimentei, vão ser 38 colunas desse objeto, e a distância entre os objetos vai ser de 0,165. Enter, vamos diminuir o zoom, vamos ver o que aconteceu aqui na frente. Posso clicar no botão fechar matriz, vou deletar esse objeto que ficou aqui em excesso. Vamos dar um zoom aqui nessa região, vou clicar aqui nessa linha, delete, clica na linha de cima, clica no grip, joga para baixo. ESC, vamos conferir se deu certo, vamos diminuir o zoom. Para isso, eu vou ativar o comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. Vamos lá para o pé dilúvio. Eu vou dar um clique aqui nesse ponto e um clique aqui nesse ponto, mais esse outro ponto que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom, vamos ver o que aconteceu aqui na parte de cima. Aparentemente está ok. Posso apagar essas linhas de construção que eu tenho aqui. Delete. Eu agora vou fazer a achura de todo o piso do meu estábulo. Para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada achura concreto. Comando achura, eu vou escolher o padrão ARConc, escala 0,001. Enter, cursor na área de desenho, vou clicar aqui nessa região. Clico, Enter para finalizar o comando achura. Eu agora vou fazer o fechamento do terreno. Para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada terreno. Comando linha, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, pouso o cursor nessa extremidade que eu tenho aqui. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos vertical se acenda. Esse é o momento de clicar, e aí eu vou clicar aqui nessa extremidade. Clico, Enter duas vezes para finalizar o comando linha e chamar o comando linha novamente. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, vou clicar aqui nesse ponto, pouso o cursor aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos horizontal se acenda. Esse é o momento de clicar e eu vou clicar aqui na quina de cima. Afasto o cursor, Enter para finalizar o comando linha. Vou aproveitar que eu estou aqui na camada terreno, vou ativar o comando rachura, vou expandir o padrão de rachura e vou escolher o padrão Earth. O ângulo vai ser de 45 graus e a escala vai ser de 0,02. Enter, cursor na área de desenho, vou achurar essa área que eu tenho aqui e essa outra área que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando achura. Posso apagar as linhas que eu utilizei para fazer o retângulo. Delete. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essa linha aqui, Enter, esteja na camada terreno. Então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vamos diminuir o zoom. Vou aproveitar para poder fazer aqui o telhado. O telhado ele tem 1,19 m de altura, de acordo com o memorial. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 1,19. Enter, clica na linha, clica para cima. Enter duas vezes, vou informar a espessura do telhado da cumieira, que no caso é de 5 centímetros, 0,05. Enter, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando de deslocamento. Eu agora preciso calcular o quanto que esse telhado vai descer aqui na vertical. Para isso, eu posso retornar lá para o memorial e fazer o seguinte raciocínio. Ora, se para 3,60 m de hipotenusa eu consigo um cateto vertical de 1,19 m, se eu acrescentar mais 1 metro de hipotenusa aqui do lado, qual que vai ser esse cateto vertical? Basta fazer semelhança entre triângulos. Então, se eu fizer uma regra de 3, isso vai dar aproximadamente 0,33 centímetros. Tá? Uma outra maneira de fazer é no próprio AutoCAD. O galpão ele tem 6,80 m de largura, dividido por 2, dá 3,40 m.
Então, vou ativar aqui a camada alvenaria em corte, comando linha, cursor na área de desenho. Vou pousar o cursor aqui nesse ponto. A hora que a ferramenta ou Snap Extremidade acender, eu vou caminhar para a direita. Vou clicar aqui nesse ponto. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 3,40 metros, 3,4, sinal de menor. Como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. Enter. Enter para finalizar o comando linha. Comando linha novamente, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e eu preciso subir 1,19 m. Posso pousar o cursor nessa extremidade aqui. A hora que a ferramenta ou Snap Extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou caminhando até que o rastreador de objetos vertical se acenda e aí eu vou ter uma linha vertical exatamente com 1,19 m. Vou clicar aqui nesse ponto e agora eu vou fazer a hipotenusa de 3,60 metros. Basta eu clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha. Ora, eu vou adicionar mais 1 metro de beiral. Então, vou clicar aqui na hipotenusa de 3,60, vou clicar aqui nesse grip e vou começar a caminhar para baixo. Eu preciso informar essa distância de 1 metro. Por enquanto, está em 0,54. Basta digitar 1, pressionar Enter, que ele vai manter, inclusive, a inclinação. ESC, comando linha, cursor na área de desenho. Vou pegar uma linha, vou clicar aqui nesse ponto, pouso o cursor aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou Snap Extremidade acender, caminho para baixo, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou caminhando até que o rastreador de objetos horizontal se acenda. Esse é o momento de clicar e eu vou clicar aqui em cima. Enter para finalizar o comando linha. Posso apagar essas linhas que eu tenho aqui. Delete, vamos diminuir o zoom. Vou clicar aqui nessa linha. Essa linha tem exatamente 0,33 metros. ESC, comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar a linha horizontal, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser a extremidade superior que eu tenho aqui, e eu vou deixar essa linha colada exatamente aqui na extremidade da laje. Vou clicar aqui nesse ponto. Vamos diminuir o zoom, posso apagar essa linha auxiliar que ficou aqui. Vou lá no comando concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção múltiplo. Enter. Vou fazer a concordância entre a extremidade superior da cumieira e essa extremidade da linha de telhado, bem como a extremidade inferior da linha de telhado com a linha de beiral. Vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou unir aqui a extremidade da linha superior de cumieira com essa extremidade que eu tenho aqui e vou unir essa extremidade de baixo com a linha que eu tenho lá do outro lado do beiral. Enter para finalizar o comando concordância, vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão, vão ser essas duas linhas verticais que eu tenho aqui. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, essa extremidade aqui e a extremidade oposta. Enter para finalizar o comando estender. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, vou selecionar essas duas linhas de cima, mais a linha de baixo, Enter. Eu quero que elas fiquem na camada cobertura, então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, vamos dar um zoom aqui nessa região, Enter para o modo aparar direto, e aí esse beiral ele vai estar por trás da coluna. Então eu preciso aparar essas linhas horizontais que estão entre as colunas. Aqui na sala de leite eu tenho a laje e uma parede, então eu não vou enxergar essa linha de cobertura que eu tenho aqui e nem essa outra linha de cobertura que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom. Um detalhe é que no memorial não está previsto a colocação de uma laje no estábulo de ordenha. Então essa laje ela precisa ser retirada. Para isso eu vou apagar essas linhas aqui. Delete. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Vou clicar aqui nessa linha, clica no grip, joga para cima. ESC, vamos diminuir o zoom. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Eu vou retirar essa linha de laje que ficou aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Eu vou ter somente as vigas aéreas, então vou lá no comando linha, cursor na área de desenho e vou refazer essas vigas. Vou clicar aqui nessa linha, clica no grip, joga para baixo. ESC, vamos diminuir o zoom. Aqui em cima dessas vigas aéreas eu vou colocar um frechal de madeira
Então, para isso, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada Ashura Madeira. Comando retângulo, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse outro ponto. Vou lá no comando Ashura, vou expandir o padrão de Ashura e vou localizar o padrão Ghost Wood. Vai ser esse padrão aqui. O ângulo vai ser de 90 graus e a escala vai ser de 0.01. Enter. Cursor na área de desenho. Eu vou achurar o frechal para imitar uma peça de madeira. Enter para finalizar o comando Ashura. Vou expandir ribbon, modificar. Comando enviar para trás. Vamos dar um zoom. Eu quero que toda essa estrutura aqui fique para trás da viga. Vou clicar lá no comando espessura de linha e realmente a estrutura agora está atrás da viga. Posso desativar o comando espessura de linha. Vamos diminuir o zoom. Vamos vir aqui para essa região. Eu vou ativar a camada texto geral. Comando linha de chamada, cursor na área de desenho. Vou utilizar a ferramenta Snap Mid 2, Enter. Primeiro ponto do meio, vou pousar o cursor nessa extremidade. Vou clicar aqui em cima. Segundo ponto do meio, pouso o cursor nessa outra extremidade. Vou clicar aqui em cima. Vou dar um pequeno afastamento e vou escrever a palavra frechal. Enter. Clica do lado de fora. Vamos diminuir o zoom. Vou ativar a camada Ashura Concreto. Comando Ashura. Vou expandir os padrões de Ashura e vou escolher o padrão AR-Conc. O ângulo vai ser 0 e a escala vai ser 0.001. Enter. Cursor na área de desenho. Vou achurar a laje junto com essa viga aqui na sala de leite. Enter para finalizar o comando Ashura. Enter eu chamo o comando Ashura novamente e aí eu vou achurar as vigas. Enter para finalizar o comando Ashura. Vamos diminuir o zoom. Vou aproveitar que eu estou trabalhando aqui o telhado para poder colocar as caixas d'água. Para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hidráulica geral. Vou expandir ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. Vamos lá para a caixa d'água lá na planta baixa. A linha de corte está passando no centro dessa caixa d'água que eu tenho aqui. Então vou clicar aqui nesse ponto e nesse outro ponto. Em seguida, a linha de corte contorna as outras duas caixas d'água, então eu vou desenhar elas em projeção. Para essas duas caixas d'água que eu tenho aqui, eu vou marcar somente o centro. Então, o centro da segunda caixa d'água e o centro da terceira caixa d'água. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para o corte AA. A caixa d'água é uma caixa d'água de 500 litros e ela tem 72 centímetros de altura. Então, vou lá no comando de deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0.72. Enter. Clica na linha da laje, clica para cima. Enter para finalizar o comando de deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte, vai ser a linha de cima mais a linha de baixo. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais linhas serão aparadas? Ora, essas linhas aqui de cima e as linhas aqui de baixo. Enter para finalizar o comando aparar. Enter eu chamo o comando aparar novamente. Enter eu coloco o comando aparar no modo direto e eu vou aparar as linhas que não me interessam. Essa linha que eu posso deletá-la. Vamos dar um zoom aqui nessa caixa d'água que eu tenho aqui. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 5 centímetros, 0.05. Enter, clica aqui na linha da tampa, clica para baixo, Enter duas vezes, informa a distância, 10 centímetros, 0.1. Clica na linha, clica para dentro, clica na linha, clica para dentro. Enter para finalizar o comando de deslocamento, comando linha, cursor na área de desenho. Vou desenhar uma linha aqui nessa diagonal, Enter duas vezes e nessa outra diagonal aqui. Enter, comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, eu vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar, posso aparar essas duas linhas que ficaram aqui em cima. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, eu quero que essas duas linhas aqui, Enter, estejam na camada hidráulica geral. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vamos diminuir o zoom, vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar a caixa d'água, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vou pousar o cursor no meio dessa aresta, a hora que a ferramenta Snap Meio acender, caminho para baixo, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou caminhando até esse ponto de interseção aqui. Vou colar aqui nesse ponto e vou colar aqui nesse outro ponto. Enter para finalizar o comando copiar,
posso apagar essas duas linhas que indicam o centro das caixas d'água. A primeira caixa d'água ela ficou em corte, vamos fazê-la dessa forma, comando de deslocamento, cursor na área de desenho em forma de distância, 0.05, Enter, clica na linha, clica para dentro, clica na linha, clica para dentro. Enter para finalizar o comando de deslocamento, comando linha, vou ligar uma linha saindo desse ponto e indo até aqui em cima. Ctrl, botão direito do mouse, perpendicular, basta clicar aqui nesse ponto. Enter. Enter, eu chamo o comando linha novamente. Vou ligar uma linha saindo desse ponto e indo até esse ponto aqui. Enter para finalizar o comando linha. Clica nessa linha de baixo, clica no grip, joga para baixo, ESC, faz a mesma coisa do outro lado. Clica na linha de baixo, clica no grip, joga para baixo. ESC, vamos diminuir o zoom. Essa caixa agora ela está em corte. Essas duas caixas d'água aqui vão ficar em projeção, porque afinal de contas elas não foram atingidas pelo plano de corte. Então, vou selecionar as duas caixas d'água. Vou vir aqui no botão Propriedades, Tipo de linha, vou expandir e vou escolher o tipo de linha tracejada X2. ESC, vamos diminuir o zoom. Vou vir aqui no menu de zoom e vou escolher janela de zoom. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse outro ponto. Muito bem, com isso nós finalizamos o desenvolvimento da alvenaria do corte AHA. No próximo vídeo, iremos continuar trabalhando esse corte. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!